Fala pessoal, Regis aqui, comandante e criador do canal. Vamos lá para mais um assunto, um tema mais leve no fim de semana. Como de praxe, a gente traz alguns assuntos aí mais aleatórios que a gente costuma conversar aí no fim de semana. Um vídeo que eu trago para vocês geralmente sábado e domingo, a gente conversa sobre algo mais leve, sobre alguns temas fora aí um pouquinho do nosso métier aqui do canal, Mas antes disso eu peço que você se inscreva aqui no canal, deixe aqui nos comentários o que você está achando dos vídeos, se você está gostando, e também compartilhe esses vídeos aí com seus amigos, com seus familiares, e a maneira aí que o YouTube, o algoritmo tem de levar e propagar os nossos conteúdos. E o que eu vou trazer aí no dia de hoje, gente? Até eu fui testado, vamos dizer assim, sobre a forma de treinamento, A gente vai falar um pouquinho sobre treinamento hoje, E a forma como a gente organiza, E monta aí, e tem uma metodologia, de treinos, E isso é interessante porque não funciona para todo mundo, gente? O que é legal, quando a gente faz uma periodização, quando a gente monta um treino para determinado tipo de atleta, um atleta que está começando agora, aquele que já está há muito tempo aí na estrada, ou então aqueles atletas que são mais avançados, Então a gente tem diversos públicos aí de atletas e que vão fazer vão ter mais proveito, vamos dizer assim, vão tirar mais proveito de determinado tipo de treinamento, e aqueles que nem tanto, a gente andando até numa linha muito tênue, como eu costumo sempre dizer, entre ganhar desempenho, melhorar o seu desempenho, ter o seu recorde pessoal ali, batido a cada momento, e a lesão, ficar machucado, se lesionar. Então isso aí é muito interessante. Então fica até o final que eu vou trazer alguns insights aí, falar até sobre algum tipo de treino que você pode encaixar aí na sua rotina, Então, para quem não sabe, eu sou treinador, tenho CREF, sou certificado aí, eu sou técnico de triatlon, técnico de corrida e de esporte de longa duração e curta duração também. Então, não é algo da minha cabeça, não é um achismo, e a gente realmente, e além de praticar como atleta, eu também coloco ali para que alguns atletas de alguns níveis eu começo até a testar alguns tipos de novos estudos, algumas metodologias um pouco mais agressivas, no sentido de colocar o corpo realmente em prova para ir em busca de objetivos aí um pouco maiores. E o que a gente tem para falar no dia de hoje é justamente sobre a sessão de treino duplicada, ou seja, você ter duas sessões de treino no mesmo dia. O que é isso, Regi? O que você está falando? Estou falando do seguinte, gente? Então a gente já ouviu, quando você ouve aí os nadadores, os corredores de elite, ouve aí os ciclistas, enfim, grandes atletas, principalmente os profissionais, geralmente, então dificilmente não vai ser isso. Então geralmente eles vão ter duas sessões de treino, Ou seja, ele treina um período da manhã, ali ou bem cedo, então no meio da manhã, faz ali uma sessão de descanso, se alimenta, descansa, e ou no meio da tarde, ou no final da tarde, vai fazer uma outra sessão de treino, Então isso é muito comum aí para os atletas profissionais. E isso fica um pouco distante da realidade de nós amadores, por causa da disponibilidade de tempo, como a gente não é profissional, a gente vai ter um bloco ali, um período do tempo para treinar, e depois a gente vai fazer as nossas coisas, cuidar da família, vai trabalhar, enfim, não é o nosso ganha-pão, não é a nossa atividade principal ser atleta. Então isso torna mais difícil a gente encaixar uma rotina desse tipo. Mas, porém, todavia, contudo, a gente pode colocar determinados tipos de treino, principalmente para um atleta que já está num patamar um pouco mais avançado, por exemplo, no holiday, ou seja, num feriado, ou então num fim de semana, principalmente quando ele já está ali num período da periodização dele. Um exemplo prático que a gente tem aqui,
né? Eu costumo fazer com alguns atletas selecionados, né? E com a minha esposa eu faço também, né? Então, colocar, né, esse tipo de treino. Porque ela já tem experiência, já correu outras maratonas, já fez esse tipo de treinamento, tem uma disponibilidade um pouco maior, né? Apesar de não ser atleta profissional, tem o trabalho dela, né? Mas em determinado tipo, né, em determinado momento da periodização, eu costumo colocar 2 sessões de treino, né? Fica mais difícil, né? Mas como ela já vem com uma sobrecarga contínua, né, treinando de forma consistente, quando ela chega nesse momento de fazer 2 treinos, né, então quando o atleta chega nesse momento de fazer 2 treinos, ele já está mais preparado. E por que esses 2 treinos têm benefícios, né, gente? É isso que eu vou falar um pouquinho. Ele vai, principalmente, né, então quem está buscando aí recorde pessoal, né, quem quer buscar, né, um patamar, né, vamos dizer assim, a mais, e às vezes você treina ali ao longo de muitos anos, só que você vai fazendo sempre a mesma coisa, né? Então é até uma frase famosa de Einstein, né? Então é tolice você, né, continuar fazendo a mesma coisa e buscar resultados diferentes. Então você tem que, né, por mais que você tenha um esqueleto de treino, né, que você tenha ao longo aí da tua jornada, da tua carreira, dos teus anos, determinado momento você vai ter que botar uma pitadinha de algo que é diferenciado, né? Então a sessão de 2 treinos diários, né, você fazer 2 treinos no mesmo dia é algo que é diferente, né? Porque principalmente se você está buscando aí um recorde pessoal, né? Você busca aí, né, um PR, um RP, né, como a gente costuma dizer, recorde pessoal, personal best, PB, né, personal record, né? Então, enfim, a maneira como você vai chamar isso. Então, quem busca, né, recorde pessoal, esse tipo de treino vai se encaixar bem. Então, guardadas as devidas proporções, com toda essa minha introdução, aí sim você vai poder se encaixar e fazer esse determinado tipo de treino, ok? Estamos conversados? Então vamos lá. Como eu falei, é algo fora da realidade, né? Para a grande maioria, eu não tenho tempo de treinar 2 vezes no dia, eu não tenho. Então é o que eu falei, você vai encaixar num feriado, vai encaixar num fim de semana, logicamente durante a semana, né? Os atletas profissionais têm essa possibilidade, na verdade eles, né, vivem para isso, então é muito comum, né, eles realizarem esses treinos, né, 2 vezes no dia ali, bem tranquilo. Então o nadador ele cai na piscina de manhã, né, ele vai lá, às vezes faz uma sessão de musculação, fortalecimento ali no início da tarde, depois cai na piscina de novo. Corredor, mesma coisa, né? O Kipchoge aí, até os vídeos que a gente vê muito dele, aí ele faz, né, um tempo run, né, no período da manhã, e quando chega ali na parte da tarde, ele vai fazer até uma sessão que é metade ou 1/3 da sessão que ele fez na parte da manhã, ou vai ser um treino mais regenerativo, ou vai ser um treino até que vai ter uma certa intensidade, né, mas de um caráter ali um pouco menor, né, na questão de volume. Então você pode, né, fazer essas jogadas aí. Logicamente a gente como treinador, né, a gente tem, né, todo esse ferramental para trazer para os atletas e colocar, né, então colocar esses 2 períodos, né, uma sessão maior e principal durante a manhã e depois, né, na parte da tarde a gente coloca uma outra sessão um pouquinho mais curta, um pouquinho mais regenerativa, enfim, que você vai acumulando, né, essa quilometragem. E isso é muito bom porque, né, primeira coisa, esse estado de esgotamento, né, que você vai ter, né, principalmente de glicogênio muscular, aí entrando até numa questão mais técnica, né, isso que vai te ajudar a, por exemplo, oxidar mais gordura, né, é uma das coisas, você ser mais eficiente em estimular produção de mitocôndrias, né? Então quanto mais mitocôndrias você tem no teu corpo, mais capaz, né, a tua capacidade de retardar a fadiga é maior. Vocês entenderam? Então dessa maneira eu construo mais mitocôndrias, né? Vou colocando um pouco mais, né? Um pouquinho. Você vai acrescentando isso no teu corpo, e isso aí vai retardar aquilo que, né, nos faz parar no treino, que é justamente a fadiga. Então, quanto mais você tem essa capacidade, né, mais você vai retardar essa fadiga. Então, esse é o primeiro ponto aí que é interessante. Ou seja, você vai utilizar o que você tem de substrato, o teu glicogênio, de uma forma muito mais eficiente. O teu corpo vai ser mais inteligente ao realizar aquela energia para te levar para frente, né? Tem um fisiologista aí que é muito famoso, né, o pessoal do meio conhece muito, que é o Greg McMillan,
né? E ele fala que encurtar o tempo entre essas corridas, ele vai desafiar o teu corpo a se recuperar mais rápido. Então é justamente isso. Em vez de você fazer um bloco de manhã e o outro ser no outro dia, né? Ou então 2 dias depois, encurtando isso, né? Você deixa o teu corpo mais eficiente. Você vai adaptar o teu corpo a se recuperar mais rápido. Deu para entender? Então você faz uma sessão de manhã e logo na parte da tarde você já está fazendo uma outra sessão, né? Semelhante até o que a gente fez no dia de hoje. Então, né, a minha esposa correu na parte da manhã, fez um bloco mais longo, né, com um pouco de um tempo run, né, um pouco de intensidade. Ali a gente trabalhou em diversos ritmos e na parte da tarde ela fez uma segunda corrida, né, também aí, né, cerca de um terço menor do que a corrida matinal, né? Então isso é muito interessante, gente. Isso daí, se você quer ir para outro patamar na corrida, né, então é isso aí que você tem que buscar. Então, um outro autor aqui que eu gosto bastante, né, tive a oportunidade de conhecê-lo, ele tem essa obra aqui que é muito legal, que é o Run Faster, né? Então é legal, From the 5K to the Marathon, ou seja, How to Our Best Coach, ou seja, ele fala como você pode, né, ter recordes pessoais aí, né, tanto do 5K até a maratona. É o Brad Woodson, né, lá, ele fica em Boulder e fica viajando ali pelos Estados Unidos, mas eu tive a oportunidade de conhecer, então esse livro dele aqui é muito legal, né, é um livro em inglês aqui, mas é bem tranquilo ali de você ler. E ele fala o seguinte, né, que ele costuma falar? Que acumular, né, abre aspas, acumular quilômetros é importante, independente de como você faça isso, né? Então, é o que eu costumo falar. Então, às vezes você faz uma sessão mais dura, numa segunda-feira, mas na terça-feira você faz uma sessão mais tranquila. Na quarta-feira você faz um intervalado. Na quinta-feira uma sessão mais tranquila. Né? Na sexta-feira é feriado, então você faz uma sessão de manhã, uma sessão na parte da tarde. Né? No final de semana faz um outro tempo run no sábado, no domingo você vai lá, né? Então isso vale também para outras modalidades, mas a gente está falando aqui da corrida, né? Especificamente. Então você vai acumulando quilometragem, acumulando milhas. Ele fala que né? Não importa como, mas você precisa estar acumulando sempre ali o quilômetro de vantagem, né? Que a gente costuma até brincar. Uma outra coisa que ele fala, que a melhor massagem, né, ou seja, massoterapia, né, fazer aquela soltura que você pode ter é uma segunda corrida. Olha que interessante, né? Então, e quando a gente tem muito essa sensação, né? Hoje foi um dia ali que é exemplo disso, né? A parte da manhã foi muito dura, né? Mais de 2 horas de treino correndo. E você acumula uma fadiga muito grande, mas a gente se alimentou, descansou no período da tarde e saiu para fazer uma segunda corrida. Então isso é interessante porque funciona até melhor do que uma massagem, até segundo o Brad Woodson. E na prática é verdade. Na prática é verdade, né? Você sai ali meio durão, se às vezes a tua cabeça até briga um pouco com o teu corpo, fala, será que você vai ter capacidade de correr de novo? Né? Você terminou de fazer uma sessão diurna muito difícil, será que você tem capacidade nesse curto intervalo de tempo de correr novamente? E tem, gente, tem. É incrível, né, como a gente começa a criar, a gerar grandes adaptações nesse sentido, né? Então, isso aí foi 2 ensinamentos legais aí do Brad Woodson, né, que eu sigo bastante, eu leio bastante coisa dele, sempre que ele está postando sobre treino, sobre os atletas dele. Eu tive a oportunidade de treinar, né, junto com alguns atletas deles lá em Boulder, então é sensacional. Né? E outra coisa, né? Chegar cansado em treinos, isso aqui é uma outra sacada que é importante. Que geralmente você chega para uma sessão de treino, você está bem, né? Você descansou, você dormiu, você se alimentou, né? No dia seguinte ou 2 dias depois, né? 36, 48 horas, você está praticamente zerado. E quando você faz isso, né, de uma outra maneira, ou seja, você chega já cansado, o teu corpo precisa recrutar até novas fibras para que, né, você gere energia e consiga executar aquele trabalho. Então, isso daí também é outra sacada que é importante, é recrutar novas fibras até para que você, né, possa ter um melhor desempenho. Então, isso daí, né, você precisa o teu corpo vai criando novas estratégias, né, para te deixar eficiente, para que você execute, né, o teu treino. Então, isso daí, gente, é o que eu tinha, né, para trazer, né? Eu acho que são 2 sacadas aí que são muito interessantes, né, que se você quer
melhorar, né, quer buscar um personal record aí, quer ir para outro patamar, né, na corrida, você precisa encaixar essas sessões aí, 2 sessões de treino no mesmo dia. Faço um disclaimer aqui, né? Então, não é para qualquer pessoa, né? Geralmente quem é mais avançado vai conseguir suportar essa sobrecarga. Converse com seus treinadores aí, né? Então, pessoal que treina sozinho, tome muito cuidado, né? Para quem, né, precisa aí de algum aporte, de alguma orientação, né? Eu vou deixar o link aqui na descrição. A gente tem as nossas planilhas online também, né? Que pode aí te auxiliar na jornada aí da melhora aí da performance e do desempenho aí na corrida e em outras modalidades, tá bom, gente? Para quem não está inscrito aqui no canal, se inscreve aqui no canal, deixa os comentários aí o que você achou desse vídeo e tchau, tchau!